Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, hoje com a nossa lição número 12, Criando Filhos Saudáveis. Bem, a gente vai dar uma olhada aí geral na vida de Jesus, né? E, claro, Jesus, ele nasceu, ele foi um menino, ele cresceu e ele foi um filho, né? Então, é com justamente essa relação de Jesus com seus pais que a gente vai pensar em alguns tópicos para nossa própria vida, ok? Quero pedir desculpa porque eu sei que eu estou colocando esse vídeo muito tarde, mas para você que realmente gosta do estudo que eu coloco aqui da IBD, me perdoe, tá? Porque tivemos problemas técnicos, eu fiquei sem internet, então, bom, enfim, mas se Deus quiser, semana que vem já regulariza tudo e eu vou tentar colocar um pouco antes, tá bom? Bem, não esquece, deixa a sua curtida aí, tá certo? E vamos aí ao nosso texto áureo que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Nossa palavra-chave, equilíbrio. E então a gente sabe, né, que Jesus, ele nasceu em uma família normal, ele teve como seu pai José, Maria, sua mãe, né, a quem Deus escolheu para ser, né, a mãe do nosso Senhor. E José foi um homem muito especial porque justamente diante de toda a situação que ocorreu, foi um homem obediente à palavra de Deus, temente ao Senhor, que sabia a sua posição, né? Como pai, ele praticamente adotou Jesus como seu filho, com muito amor. E uma coisa que a gente vai ver aqui muito importante nesse relacionamento dessa família é que, por mais que Jesus foi uma pessoa especial, um filho especial, que tinha uma missão, no entanto, seus pais não o trataram de maneira especial, como se ele fosse melhor do que os outros. Não. Jesus foi tratado de igual maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. E se alguém aqui, né, se você acha que Jesus foi o único filho, que a gente vai aprender justamente é que Jesus teve irmãos. O que a Bíblia nos ensina, e eu vou colocar aqui enquanto eu vou falando, as passagens bíblicas. Então, se você quer, você dá uma pausa, dá uma lida nos textos que eu vou deixar aqui, e a gente segue falando, tá bom? Jesus, ele teve irmãos. Ele teve irmãos e teve irmãs. Então, um dos irmãos de Jesus foi Tiago, Judas, e também teve irmãs, como eu já disse. Só que a Bíblia não relata muito a respeito dessa interação de Jesus com seus irmãos, apenas que eles não eram tão crédulos àquilo que Jesus fazia. Eles passaram mais a crer depois da morte e da ressurreição. Inclusive Tiago, né, que não chegou a ser apóstolo, mas foi uma pessoa muito influente da igreja. E que foi o que menos cria, né, no Senhor. E depois ele então percebeu que seu irmão verdadeiramente era Deus. Bom, mas falado tudo isso, vamos aí, não esquece, né? Deixa a sua curtida, tá bom? Vamos aí ao nosso primeiro tópico, que fala justamente sobre uma família normal. Como eu já falei aqui em Lucas 2, nos versos 4 e 5, diz justamente que Jesus era da raiz da família de Davi, né? Da raiz de Jessé, que está lá também em Isaías 11, 1. Em Mateus 1, 18 a 25, a gente vê justamente como foi o relacionamento de José e Maria após essa revelação, né? Como José abraçou essa ideia, como ele foi realmente um homem muito fiel à palavra do Senhor, à voz de Deus, né? A gente já falou também que José e Maria, ele teve filhos, e lá em Lucas 2,7 a gente vê que Jesus, ele foi chamado primogênito. Por que primogênito? Justamente por ser o primeiro, mas havia, né, depois outros irmãos. Ou seja, Jesus, filho primogênito de Maria, e José e Maria tiveram outros filhos. Ou seja, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus
e Maria, sua mãe. No entanto, os irmãos que ele teve foi, claro, do seu pai adotivo, né, com a sua mãe, Maria. Muita gente faz confusão porque pensam que Maria só teve a Jesus como filho, e não é isso que a Bíblia relata. Inclusive, também fala que ele teve mais, inclusive, do que uma irmã, né? E a gente vê essa passagem lá em Marcos 6:3. E Tiago, como eu falei lá em 1 Coríntios 15:7, diz justamente que ele não se tornou apóstolo, mas ele foi um principal da igreja em Jerusalém. Então, o que a gente pode perceber aqui é que Jesus teve uma família normal, né? Com pai, com mãe e com seus irmãos. Ele, o primogênito, os seus irmãos, ele tinha uma missão, mas ele cresceu como uma criança igualzinha a qualquer uma outra, com todos os seus processos. Agora, o que acontece aqui é que ele tinha um propósito, né? E esse propósito ele foi cumprido na vida de Jesus. Agora, mesmo estando na sua casa, com os seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, tudo teve um momento adequado, um momento propício para que as coisas pudessem acontecer em sua vida. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Essa é a nossa primeira sinopse. Agora, o modo de criação de Jesus, como eu já falei, ele foi uma pessoa, né, um filho especial, sim, mas um filho qual os seus pais aqui na terra o trataram iguais aos demais, com todo respeito, com todo carinho, como já foi colocado aqui. As passagens bíblicas de Lucas 2, 4 e 7, como a gente já viu, Miqueias também 5, 1 e 2, a infância de Jesus, quando ele nasceu, ele foi colocado em um coxo, né? A gente sabe que Jesus foi um rei que nasceu aqui na terra, mas ele não foi tratado como um rei. Os pais não tinham alternativa. O que a gente pode observar aqui é como que as coisas de Deus, a gente poderia dizer que é uma loucura para o mundo, né? Por quê? Porque se é um rei que nasce aqui, né, na terra, é o próprio Deus pisando aqui nesse chão, mas, no entanto, uma pessoa tão simples, uma pessoa tão humilde, uma pessoa que não teve riquezas, uma pessoa que não foi criada em palácio, mas uma pessoa tão grande, aos nossos olhos, uma pessoa que era normal, passava despercebida, mas Jesus, como a gente vai ver, a Bíblia relata da graça que ele passava, da sabedoria que ele tinha, do grande amor, da grande sensibilidade, da generosidade, da visão que ele tinha para com cada pessoa que o rodeava. E quando a palavra de Deus diz que a gente precisa ser igual a ele, a gente precisa pensar: o que é que falta na minha vida? O que é que falta nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus pensamentos, para que eu consiga ser igual ao meu Senhor, para que eu consiga ser igual a Jesus, né? Porque Jesus, ele tinha um olhar que ia além da pessoa, além da sua necessidade. Jesus, ele tocava com amor, né? Quando a gente vê todo o seu processo de desenvolvimento, de resolução da sua missão aqui, como ele tratou os leprosos, como ele tratou os cegos, como ele tratou aqueles que tinham sede dele, como ele tratou aqueles que tinham vergonha, aqueles que não queriam se mostrar, mas o procuravam, aqueles que eram desprezados, como a mulher samaritana, como ele parava, como ele se detinha, como ele escutava, como ele respondia. Será que nós também somos assim? Será que a gente tem tido essa atitude para com o nosso próximo? Será que a gente tem amado aquele que Deus coloca no nosso caminho? Porque, claro, Jesus, cada parada que ele fazia, eu me atrevo a dizer que ele já sabia justamente para onde ele ia, com quem ele ia se encontrar. E é justamente quando aconteceu, como exemplo, Natanael, quando o Senhor chamou a Filipe, e Filipe chamou a Natanael, e Natanael disse: e vem alguma coisa boa daí, dessa cidade tão pequena? E foi quando Filipe disse: vem ver. E ele então, através das palavras de Jesus, tão simples, né? Ele creu que o Senhor Jesus, ele era o Senhor e o Salvador. E Jesus diz: por tão pouco você crê,
né? Ou coisas muito maiores você verá. Então são justamente a nossa atitude, a nossa fé que faz com que Deus ele vá além. Como a palavra diz, aonde o Senhor, né, cresceu, onde ele foi criado, ele não fez muito mais milagres, muito mais maravilhas, porque as pessoas não criam nele, né, em quem ele era. Ou seja, quando nós cremos, quando nós depositamos a nossa fé, quando nós o reconhecemos, quando nós caminhamos no seu caminho, o Senhor então ele vai além, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque é quando você coloca a sua vida, é quando você se atreve a andar em fé. É fácil? Não é fácil, mas justamente por aquilo ou por aquele que foi, por aquilo que ocorreu na nossa no nosso tempo, na nossa época, né? Nós podemos dizer que somos contemporâneos, porque Jesus é de 2023, né? Daí para cá, agora aconteceu muita coisa antes, mas o Senhor, ele coloca um desafio para você, né? Que você creia que ele está contigo até o final dos séculos, até o final, até a sua vinda. E a gente precisa caminhar nessa expectativa. Como Jesus, como fazia tudo o que fazia, e ele acreditava, né, na missão que ele tinha. Agora, o que eu te digo é, você também tem uma missão. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens, é justamente porque ele sabia, ele reconhecia a missão que ele tinha. Ele sabia que ele tinha um propósito. E quando nós sabemos que temos um propósito, aonde a gente está, com quem a gente se relaciona, a gente vai medir as nossas palavras, a gente vai medir as nossas ações, porque a gente sabe que cada palavrinha, que cada atitude, que cada palavra tem que estar alinhada com a atitude, porque as palavras não significam nada, mas elas só vão ter poder a partir do momento que ela está com a mão dada com as nossas ações e com as nossas atitudes. Então, como cristãos, precisamos ter isso em nossa mente, saber, né, não julgar o próximo, saber que eu não posso falar mal do próximo, saber que eu tenho que ter um coração generoso, porque quanto mais generoso eu sou, mais eu me aparento a Deus, né? Porque Deus é um Deus que dá, é um Deus que abençoa. Às vezes a gente pensa, por que o Senhor faz essa coisa tão maravilhosa na minha vida? O que tem por trás disso? O que Deus quer de mim? Na verdade, a gente às vezes fica como maravilhados com muitas coisas, com muitos momentos que Deus nos coloca e que a gente diz, eu não sou digno. Mas é porque justamente Deus, ele como um pai, ele tem esse prazer de abençoar os seus filhos, de presentear os seus filhos, de ver um sorriso no rosto dos seus filhos. Deus, ele tem esse amor para conosco. Quando a Bíblia diz, eu gosto muito desse versículo, para mim ele é o coração da Bíblia, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E esse verbo, né, Deus amou que deu. Quando a gente ama, a gente faz algo, né? Então eu não posso simplesmente, como eu disse, amar e ficar de braços cruzados. Então é isso que a gente tem que buscar do Senhor, que as minhas palavras e as minhas atitudes estejam associadas. Amém? Ainda falando nesse tópico da adolescência de Jesus, né? A criação de Jesus. Jesus, ele foi tão normal como qualquer criança, né, de Israel, que o que a Bíblia diz é que quando ele foi, né, nessa parte que é tão forte, em que os pais seguiram, ele ficou, né, 3 dias depois, e ele estava aí discutindo, falando com pessoas que eram doutores da lei. Então veja que nesse momento era como se fosse a iniciação de Jesus, né? Porque era uma prática dos judeus, justamente subir, fazer essa peregrinação. E ali Jesus, ele tinha que saber, né? Ele tinha que estar aí, digamos, incluído, né? Justamente nessa aprendizagem, esses 7 dias que eles ficavam, eles faziam essa procissão, e aí tinham esses 7 dias que era justamente para as festas, né, da Páscoa, de Pentecostes, e também a festa dos tabernáculos.
E foi quando seus pais, né, chamaram a ele e disse, mas por que você fez isso com a gente? E ele responde, né, será que vocês não sabem que eu tenho uma missão? E é justo o que eu estou falando para vocês, esse saber, esse conhecimento de que aonde Deus nos coloca, nós temos uma missão que é propagar o evangelho, né, a todas aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Ou, bem, não sei se você sabe, mas justamente Bar Mitzvah é a introdução, né, do jovem, né, do adolescente na vida religiosa do povo judeu, do povo israelita. E foi justamente esse o objetivo, né, dessa trajetória de Jesus, dessa narrativa de Lucas na vida do nosso Senhor Jesus. E ainda a Bíblia relata que de 12 até os 30 anos, Jesus ficou como se fosse, ou seja, não se fala muito. Acredita-se que Jesus, inclusive, foi como arrimo de família. Ele era aquela pessoa que sustentava, né? Aquela pessoa que estava aí para sua família. Não se relata muito. Mas também a gente tem que lembrar que João, no livro de João, ele diz, né, que se todas as coisas que o Senhor Jesus fez aqui na terra, se fossem escritos, não caberia em todos os livros que há, né, na terra. Então, veja que foi muita coisa. Então, só algumas, aquelas que a gente, né, tem conhecimento, foi que chegou para nós. Mas foram, eu acredito que você também imagina isso, mas o Senhor Jesus, né, em cada momento de sua vida, em cada instante, era abençoando, era, sabe, colocando um toque divino na vida de cada pessoa que ele se encontrava. Então é algo que realmente não tem como, né, se relatar, se narrar, mas a gente já imagina. E então, a partir daí, né, dos seus 30 anos, foi que ele começa o seu ministério terreno e deixa tudo para trás, porque ele já tem essa convicção do que ele precisa fazer. E aí a gente lembra também o que a Bíblia diz, né? Que há tempo para todas as coisas. Então, às vezes, o que a gente precisa exercitar é a nossa paciência, né? É não ter pressa para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo ter a consciência, a tranquilidade, o equilíbrio de saber que as coisas no seu devido tempo elas acontecem, né? E não podemos esquecer que essa lição é justamente para nos dar um norte de como que os pais devem tratar os seus filhos, né? Como mostrar para eles essa criação que precisa ser saudável, que precisa ser equilibrada, né? Nada de fazer as comparações, como a gente já viu aqui em uma outra lição, poder imprimir nos corações dos seus filhos a mensagem do Evangelho. Às vezes né, as pessoas esperam coisas caras, querem colocar seus filhos, né, em algum, digamos assim, um clube, um retiro, algo para que, né, os filhos recebam da palavra, mas não são os demais que precisam ensinar ou imprimir a palavra de Deus, somos nós, na nossa vivência diária, com os nossos exemplos, né, com o conhecimento que nós temos da palavra. Inclusive, tem uma dinâmica que fala a respeito desse tema, né? Não é colocar essa responsabilidade sobre o demais, mas às vezes coisas baratas, como o nosso tempo, né? Inclusive na lição, a gente tem aqui uma sugestão, né, dos pais lerem as Crônicas de Nárnia, eu amo as Crônicas de Nárnia. São 7 livros, ou então um livro com esses 7 capítulos, inclusive tem filme e tudo, mas é você parar com seus filhos a cada momento, fazer a leitura. Seguramente vai tardar aí, vai demorar umas semanas para você terminar. E uma sugestão que o autor dá também é trocar, né? Que os seus filhos sejam um personagem da história. Então, se eles escolhem ser esse personagem, que você imagine, né? Ou você já tenha esse conhecimento de que esse personagem é um que começa bem e termina bem. Não um que vai dar as costas, mas um que vai ser fiel ao Senhor. Ele dá como sugestão também que a menina seja Lucy ou Lúcia, né? E o menino seja Peter ou então Pedro, que foram pessoas ou personagens da história das Crônicas de Nárnia, que foram fiéis do princípio ao fim. É uma sugestão, ou seja, não é tão caro, né? Às vezes as coisas simples e a vivência, o dia a dia, o exemplo, é isso que faz com que os nossos filhos
vão recebendo essa impressão, porque eles são seus discipulados, é o que eles veem na sua vida, é como você atua, é como você tem a sua intimidade com Deus, é isso que vai marcar o seu filho, não é tanto... Todas as coisas são importantes, mas o que é importante é o viver diário, né? Para que eles possam ver como que se deve atuar, né, como cristão aqui nesse mundo. Bom, tríplice desenvolvimento de Jesus. Como eu disse, ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia também na graça, né, para com os homens e para com Deus. E, como eu disse, é um equilíbrio, é algo completo, é algo integral, né? E aí o que a gente vê aqui, o que me chama muito a atenção é a questão de crescer na graça. Por quê? Porque quando eu imprimo no outro, a partir dessa graça de Deus, a partir da minha vivência com Deus, da minha intimidade com o Senhor, desse meu lado carismático, de tudo aquilo que Deus faz na minha vida e que eu tenho essa percepção e que eu posso tocar o outro, né? Com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com a minha personalidade, né? Com aquilo que, vamos dizer assim, com um sentimento de gratidão, né? Em tudo que Deus faz em nossas vidas, quando nós temos esse sentimento de gratidão, essa gratidão se torna alegria e essa alegria ela passa para os demais. Então isso é muito importante, né? Para que a gente tenha realmente um crescimento saudável, é importante que eu cresça de uma forma equilibrada em todas nesse tríplice desenvolvimento, como aconteceu com o Senhor Jesus. Então, lições importantes que a gente pode tirar dessa lição é como é importante para os filhos que tenham esse crescimento tanto emocional como social e principalmente espiritual, né? E os pais é quem tem que prover esse ambiente, né? Eles é que precisam ter essa consciência, né? De como e de que maneira eles precisam atuar na vida dos seus filhos, como eu falei, muito mais nesse ambiente de sinceridade, de honestidade, de exemplos, né? Porque os exemplos falam mais do que as palavras. Eu não posso, por exemplo, falar aos meus filhos, né? Ao meu filho que ele precisa ir à igreja, quando ele precisa ir, ele vai e eu fico. Ou seja, uma coisa está dissociada da outra. Então é importante que os exemplos, eles ficam, as palavras, elas se vão, né? E a gente precisa encontrar essa associação perfeita. E ser como, por exemplo, Maria, né? Maria, ela guardava tudo no coração. Ou seja, Maria, ela poderia atuar de uma forma diferente, ela poderia exaltar, né, o Senhor Jesus como seu filho, como filho de Deus, mas ela era tranquila, ela era equilibrada, ela sabia que cada um tinha o seu valor e como ela tinha que tratar cada um dos seus filhos. Então Maria foi uma mulher muito discreta em suas ações, em suas atitudes. E ela sabia que ela também tinha uma missão, não apenas de trazer o Senhor Jesus ao mundo, mas também de ser mãe. Então a gente precisa saber, né, como ser mãe, como ser pai. E o mais importante para que possamos ter essa atitude é justamente observando a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, aprendendo com o Senhor, né? Não com legalismo, não com críticas, não com juízos, mas aprendendo muito mais com o amor, com a bondade, com a generosidade. Amém? E aí a gente vai para a nossa sinopse que diz que o Senhor Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. A nossa conclusão, a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções por filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Amém? Bom, pessoal, que Deus abençoe você grandemente. Fica com Deus e até a próxima lição. Beijinhos e até a próxima. Bye, bye.